E eu convido você a pegar a sua Bíblia, sentado mesmo no seu lugar, e vamos abrir no Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, conforme escreveu Mateus, capítulo de número 13 e versículo 3, parte C desse versículo, parte B, final deste versículo. Aleluia, aleluia. Mateus capítulo 13, versículo 3, que vai nos dizer assim: eis que o semeador saiu a semear. Só isso, pastor? Sim. Eis que o semeador saiu a semear. Você pode repetir comigo? Diga: eis que o semeador saiu a semear. Vamos trocar agora. Diga assim: eis que o plantador, que o agricultor, que o trabalhador da terra saiu a plantar. Agora diga: eis que eu sairei a semear. Amém? Senhor, fala conosco na tua palavra, em nome de Jesus, que pessoas sejam edificadas, abençoadas, que o nome do Senhor seja glorificado e exaltado nesta noite. Amém. Nesta noite eu tenho uma mensagem de Deus para a sua vida e para o seu coração, e o tema desta mensagem é as qualificações do semeador. As qualificações do semeador ou da semeadora. Serve para o irmão e serve para a irmã. Nós estamos neste tema anual 2021, o ano da colheita, e sempre estamos trazendo uma mensagem bíblica, uma mensagem cristocêntrica, uma mensagem sem uma interpretação isolada, mas muito bem respaldada nas Escrituras, quando o assunto é principalmente este, sobre colheita. Sabemos que o versículo-chave do nosso tema é Gênesis capítulo 26, verso 12 e 13, que vai dizer que Isaac plantou, semeou naquela mesma terra, e o Senhor deu a ele uma colheita de cada uma semente. Ele colheu 100, 1 por 100, e ele cresceu e ficou muito rico naquele local, numa época de uma enorme crise, numa época de uma enorme escassez em todos os sentidos, escassez financeira, escassez econômica, escassez moral, numa época de muitas dificuldades, numa época de muita luta. Deus prosperou Isaque. Deus deu uma colheita abundante na vida de Isaque em meio de uma grande crise. E o nosso Deus não é Deus que só operou no passado. Ele é o Deus que fez no passado, é o Deus que faz no presente e é o Deus que continuará fazendo amanhã. Então, nós cremos nisto, nesta palavra profética, nesta palavra que Deus deu para esta igreja, de que 2021 é o ano da colheita. E essa colheita, ela é em várias áreas. Ela pode ser uma colheita na sua vida na saúde, ela pode ser uma colheita na sua vida emocional, ela pode ser uma colheita financeira, ela pode ser uma colheita na sua vida espiritual.
enfim, ela pode ser uma colheita no seu ministério, na obra que Deus tem com você. É o ano da colheita. E eu venho trazendo a vocês mensagens sobre semente, sobre tipos de semente, já preguei aqui, sobre a qualidade da semente, já preguei aqui, sobre a época da semente, já preguei aqui, já trouxe sempre alguma coisa nesse sentido, falando especificamente da semente, ou falando especificamente do fruto, ou falando da colheita. Mas hoje eu não quero falar da semente, hoje eu não quero falar do fruto, hoje eu não quero falar da colheita, hoje eu quero falar do semeador. Ou seja, eu quero falar de você. Porque o semeador aqui é você nesta noite. A semeadora aqui é você. Está certo que o contexto de Mateus capítulo 13 é a parábola do semeador, em que Jesus está ministrando esta parábola aos discípulos. E depois ele vai explicar, e nesta parábola o semeador é o Senhor Jesus. Mas eu não vim aqui falar do semeador Jesus. Eu vim aqui nesta noite falar do semeador Cícero, do semeador Felipe. Eu vim falar da semeadora Ana, eu vim falar da semeadora Nicole, eu vim falar do semeador Samuel, eu vim falar da semeadora Lucimara, eu vim falar do semeador Carlos, eu vim falar do semeador João, eu vim falar da semeadora Maria, eu vim falar da semeadora Camille, eu vim falar do semeador Gabriel, eu vim falar da semeadora Juvenci, eu vim falar da semeadora Eliana, eu vim falar da semeadora Bruna, eu vim falar da semeadora Jucineia, da semeadora Giovana, da semeadora Natália, da semeadora Stephanie, do semeador Dionísio. Eu vim nesta noite falar com você do semeador Juninho, eu vim falar do semeador e da semeadora que saiu a semear. Então, quando nós falamos de semente, é uma coisa. Eu posso ter a mesma semente que a sua. Eu posso possuir a mesma qualidade, ou inferior, ou melhor, ou igual à semente que você também tem. Eu posso plantar a minha semente na mesma terra que você planta a sua. Então, em termos de semente, eu posso ter as mesmas sementes que você. Em termos de semente, eu posso plantar na mesma terra que você. Em termos de colheita, eu posso colher igual a você. Eu posso colher menos que você. Eu posso colher mais que você. Mas o semeador, a semeadora é único. Eu não posso ser você. Eu não posso ter a sua identidade de semeadora, de semeador. Eu tenho a minha identidade de semeador. Você tem a sua identidade de semeadora, de semeador. A semente nós podemos ter a mesma, a colheita a mesma, mas o semeador e a semeadora são únicos. E já que o semeador é único, por mais que eu possa até tentar imitar você no seu estilo de semear, no seu jeito de plantar, na sua maneira de administrar sementes, por mais que eu queira me parecer e imitar você, eu não farei como você faz. Pegue duas pessoas, entregue um pacote de sementes em suas mãos, apresente diante delas a mesma terra
e diga: saiam semeando, e fique ao longe observando. Você vai ver que elas não se abaixam igual, não abrem a mão igual, não cavam a terra igual, mas ambas plantam. Isso é importante, porque isso significa que se o semeador ele é único, significa que ele é importante demais. Você é um semeador e uma semeadora muito importante, porque não tem ninguém nestes quase 8 ou 9 bilhões de habitantes que o planeta Terra tem nos dias atuais, não tem ninguém que tenha a sua identidade de semeador e de semeadora. Ninguém. Você é único. É como a sua digital. Você sabia que a digital do seu dedo, ninguém tem igual? Não existe outra igual à sua. Você é a única pessoa em todo este globo da Terra que tem essa única digital, ela é só sua. Ninguém tem igual. É uma marca que tem em você. Pessoas, de repente, podem, é costume, né? Ver alguém bonito na TV, ver alguém elegante, e aí quer ter a roupa igual, quer ter o cabelo igual, quer ter o corte de cabelo igual, quer ter o mesmo carro, uma casa igual. Mas a digital não tem jeito. Cada um tem a sua, é única. Você é um semeador único. Você é uma semeadora única. Pastor, está repetindo muito. Sim, para você não esquecer, você é único. Então você é importante. Então tire da sua cabeça a ideia de que, será que realmente eu vou colher? Será que realmente o que eu estou plantando vai ter efeito um dia? Será que realmente vale a pena tudo isso que eu tenho aprendido e que tem sido ministrado para mim, que eu devo plantar, que eu devo preservar as sementes, etc, etc. Será que isso realmente é verdade? Será que isso realmente será que isso é para mim mesmo? De repente isso é só para o irmão fulano? É só para a irmã fulana? De repente comigo isso não vai dar certo, essa receita não vai. É igual aquela história do bolo. Tem mulher que faz bolo, o bolo fica lindo. A outra pega a mesma receita, vai fazer, não é igual. E aí aquela pessoa fala, não nasci para fazer bolo, porque só a pessoa tal é que sabe fazer um bolo, ou uma comida, ou uma refeição. Não, mas no caso da semeadura é diferente. No caso da semeadura, não existe ninguém que não seja importante. Se você é um semeador único, uma semeadora única, você é importante sim. Você deve plantar sim. Você não deve desistir jamais, porque você vai colher sim. Então, meus irmãos, quais são as qualificações, não vai dar para esgotar que o tempo não permite, quais são as qualificações que um semeador e uma semeadora precisam ter? Quais são as qualificações? Veja só, ser único não é uma qualificação. Ser um semeador e uma semeadora único não é qualificação. Isso você já é assim, isso já faz parte de você. Agora, qualificação é aquilo que eu posso me tornar. Qualificação é aquilo que eu posso aperfeiçoar. Qualificação é aquilo que eu posso ampliar. Estão entendendo? Deus está treinando você para o sucesso nesta noite. Deus está nos treinando para colheitas grandes nesta noite. Deus está nos preparando para vitórias nesta noite. Bendito seja o nome do Senhor. Então o tema é qualificações de um semeador. Primeira qualificação, qual é? Constância. Um semeador que quer ter boas colheitas, uma semeadora que quer ter sucesso,
precisa ser um semeador, uma semeadora constante. Semeador inconstante, semeadora desequilibrada, ela perde o tempo correto de plantar, porque essa pessoa está mais suscetível a atender às suas emoções do que atender aos sinais que a terra vai dar, que a natureza vai mostrar, que ela deve plantar. Quando o semeador e a semeadora é inconstante, ele fica a serviço do momento. Repita comigo: o semeador, a semeadora, inconstante, fica a serviço do momento. O que significa isso? Significa que é aquela pessoa que tem a semente, está na hora de plantar, mas aí ela olha, será que é o momento? Que momento é esse? Ah, não, está chovendo, não é o momento. Ah, não, está sol, está calor demais, não é o momento. É uma pessoa que se prende, ah, não, hoje eu não acordei legal, hoje eu não acordei bem, hoje eu não estou com tanta disposição, hoje eu não vou plantar, hoje eu não quero saber de nada, hoje eu estou indisposto, indisposta, então hoje eu não quero nada, eu não quero plantar hoje. Hoje não é um dia bom para mim. É uma pessoa que ela não perde a sua identidade de semeador. Ela não perde a sua identidade de semeadora, mas ela é inconstante, ou seja, é um semeador, é uma semeadora desqualificado. Desqualificada. Por quê? Uma pessoa qualificada é uma pessoa que foi preparada, é uma pessoa que treinou, cursou, aperfeiçoou, aprendeu, cresceu, amadureceu. E uma pessoa desqualificada é uma pessoa que não está preparada para aquela ação. É uma pessoa que não tem a informação para dominar aquele assunto. É uma pessoa que está perdida. Por exemplo, se você estiver qualificado, qualificada a dirigir um automóvel, então você poderá ter uma carteira de habilitação para dirigi-lo. Mas se você não estiver qualificado, qualificada nas provas do Detran, nas análises e nos exames que são feitos, e na própria habilidade de pegar o veículo e dirigi-lo, se você não estiver qualificada, qualificado, não adianta eu entregar nas suas mãos uma carteira de habilitação, porque você vai pegar o carro e não vai nem sair do lugar, porque você não vai saber nem como dar este comando ao veículo para que ele saia, ou então, se você sair, é ao risco de você bater, porque você não está pronta para aquela tarefa. Então, o semeador e a semeadora, ele precisa se qualificar. E a primeira qualificação é constância. Como que eu tenho sucesso nas minhas plantações, nas minhas colheitas? Sendo constante, sendo firme. Quando um viaduto, uma ponte sobre um rio é construída, os engenheiros precisam fazer todas as análises, exames, estudos, já projetando aquela ponte com colunas tão firmes e resistentes para qualquer coisa que possa acontecer. No momento em que eles estão construindo, eles vão escolher o melhor dia, a melhor época, a época em que o rio não tem enchente, a época em que o tempo não tem tempestade, chuva de vento. Eles vão escolher a melhor estação do ano para edificar aquela ponte. Porém, depois virão as épocas de chuva, a enchente, o rio vai transbordar, ele vai ter que pensar nisso. Se a ponte vai ter constância, firmeza para aguentar a enchente que vai vir depois.
ele vai ter que pensar nisso. Se a ponte vai suportar o peso que vai estar em cima. Porque uma coisa é passar um cavalo, uma coisa é passar um pedestre, uma coisa é passar alguém montado num animal, numa charrete. Outra coisa é passar um carro, outra coisa é passar uma caminhonete, outra coisa é passar um ônibus, outra coisa é passar uma carreta. Outra coisa é ter um engarrafamento e vários veículos pesados ficarem sobre a ponte. Será que ela aguenta o peso? Será que ela resiste à oscilação? Águas transbordando, enchendo, batendo contra as vigas e lá em cima cheio de peso. Carros parados. Digamos que seja uma grande tempestade. Os engenheiros terão que fazer este cálculo. E só depois de fazerem estes cálculos, esses estudos, é que eles lançarão mão para começarem o trabalho. E para fazer um trabalho desse, você vai precisar de engenheiros qualificados. Porque se você colocar gente desqualificada, o risco daquela ponte ser um desastre é enorme. Então você vai ter que colocar gente qualificada. Você vai ter que colocar material bom. Mas tem uma coisa, depois de pronta, ela vai ficar firme e constante. Você não entendeu, não? Eu vou te explicar. Deus está fazendo isso com você. Você é um semeador, você é uma ponte. Só que Deus já sabe tudo que você passa pela vida. E você não pode ficar preocupado com a enchente, com a tempestade ou com o peso que vem sobre a sua vida. Você tem que se concentrar em estar firme para suportar tudo, ser constante. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58, vai nos dizer assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes. Eu vou, com a permissão de Deus aqui, mudar uma palavrinha. Portanto, meus amados semeadores e semeadoras, sede firmes e constantes. Então, a primeira qualificação é ser constante, é permanecer. Qual é a segunda qualificação de um semeador e uma semeadora que quer ter sucesso nas suas colheitas? É ser trabalhador. É ser trabalhador. Você está achando que plantar e colher não dá trabalho? Dá. Não é de graça, não. Não cai de mão beijada, não. Para você ir no mercado e comprar aquele pacotinho de feijão que já está lá prontinho, é só chegar em casa, escolher, lavar, cozinhar, depois folgar e comer, aquele feijão era uma semente que foi plantado por um semeador. O semeador teve que esperar chegar o tempo daquele feijão produzir mais fruto, colheu o fruto, colocou no sol a vagem do feijão para secar, depois que seca, bate o feijão para ele sair de dentro da vagem, depois tem que pegar uma peneira para ficar peneirando o feijão, para que a sujeira, a terra caia pela peneira e fique só o feijão sobre a peneira, depois coloca o feijão no sol para secar, depois do feijão no sol seco, aí você vai começar a embalar. Para depois colocar preço, para depois tentar vender, para depois colocar nos supermercados. Olha quanto trabalho deu para você só ter o trabalho de cozinhar. E você ainda tem que ter o trabalho de cozinhar, de escolher, de cozinhar e de fogar. Não é só abrir o saquinho e comer. Você ainda vai ter trabalho também. Então veja, se você quer ter sucesso, tem que trabalhar. Se você quer crescer, tem que trabalhar. A Bíblia vai nos dizer em Provérbios capítulo 10, versículo 4, as mãos preguiçosas empobrecem um homem. Porém, as mãos que trabalham lhe trazem riquezas. Eu vou trocar de novo. As mãos preguiçosas empobrecem o semeador, a semeadora. Não adianta você ter sobre você a marca de um semeador e de uma semeadora única se você não trabalha.
se você não quer pôr a mão na massa, não adianta nada. Então veja, aqui está dizendo, as mãos preguiçosas de um semeador empobrece ele. Porque não adianta eu dar para você um saco cheio de semente, se você não quer ter o trabalho de plantar, se você não quer ter o trabalho de regar, se você não quer ter o trabalho de cuidar, se você não quer ter o trabalho de colher. Estão entendendo isso? Então, se você quer ter sucesso, você precisa ser constante e você precisa ser um semeador, uma semeadora que trabalha, que vai à luta, que não espera cair do céu, não. Corre atrás. Ah, mas é a pandemia. Até quando vai ser sempre uma desculpa? Agora é a Covid. Ano passado era a perna. Ano retrasado era a coluna. Ano não sei do que, era não sei o quê. E quando acabar a Covid, que isso aí vai passar em nome de Jesus, vai ser o quê? Qual vai ser a próxima desculpa? Não, para com isso. Não fique criando motivos para você ficar parado, parada. Crie motivos para você trabalhar. Qual é a terceira qualificação necessária para quem semeia? Precisa ter a prioridade certa. Diga, se eu quero ter sucesso nas minhas colheitas, eu preciso ter prioridade certa. O que é prioridade certa? Se a palavra prioridade certa está sendo falada, é porque existe a prioridade errada. Se não existisse a prioridade errada, ninguém falava da prioridade certa. O que é prioridade errada? É quando eu priorizo na minha vida coisas que não vão me trazer benefício nenhum. Deixa eu dizer uma coisa para você. O que é que tem mais valor hoje no mundo? Qual é o bem mais valioso do mundo hoje? O bem mais valioso do mundo hoje não é dinheiro. Porque dinheiro não é a libra esterlina, não é o euro, não é o real, não é o dólar, não é o ouro, não é a prata. Porque o dinheiro você perde, mas depois você recupera, sim ou não? Você consegue recuperar. A casa, alguém perde, se lutar e correr atrás, consegue recuperar. O carro, se alguém perde, se correr atrás, consegue recuperar. Até a saúde. Se alguém tiver com problema de saúde, correr atrás e se cuidar, consegue recuperar a saúde. Agora, qual é a única coisa que se você perder, não tem como recuperar? É o que tem mais valor no mundo hoje. Tempo. Tempo. Se você perder tempo, não tem como você encontrar tempo para comprar depois. Se você perder tempo, não tem como você recuperar o tempo. Então você tem que tomar cuidado para que você não gaste o tempo, que não tem mais volta, que não tem retorno, que perdeu está perdido. Você tem que tomar cuidado para não gastar tempo em prioridades erradas. Por exemplo, eu tenho aqui jovens. Jovem que quer crescer, quer ter sucesso, ele precisa fazer o quê? Estudar, não tem outro caminho. Não tem outra receita. Estudar e servir a Deus. E aí o sucesso ainda não é 100% garantido, porque vai ter que se esforçar. Mas Deus vai dar a vitória, mas tem que estudar. Só que nessa fase, para aqueles que já foram jovens, o que a gente faz? A gente gasta mais o nosso tempo no estudo ou em coisas que são só daquele momento e que faz a gente, na verdade, perder tempo e não investir tempo. Quando você está passando o tempo estudando, você está investindo o tempo nos estudos.
Quando você vem para a igreja, você está investindo tempo na tua vida espiritual. Quando você está trabalhando no seu trabalho, você está investindo tempo no seu trabalho para ter a sua remuneração. Mas e quando você está lá na rede social, no filme, no bate-papo com alguém, que você fica 1 hora, 2 horas conversando com alguém, olha para mim, batendo papo com alguém, e aí? Você está investindo tempo ou você está gastando tempo? Quando você fica lá se autocomiserando, ah, Deus, eu não sou ninguém. Ah, Deus, coitadinha de mim. Ah, Deus, eu nasci para sofrer, eu sou uma perseguida, eu sou eu não fui beneficiada na minha vida e blá, 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 blá. Você está investindo tempo ou gastando tempo? Então você tem que saber o que é prioridade certa e o que é prioridade errada. Você tem que saber separar e focar naquilo que é certo. Porque focando naquilo que é certo, você para de gastar o bem valioso e você passa a investir o bem valioso que vai te dar uma boa colheita. Passar 2 horas estudando para, por exemplo, entrar numa faculdade, passar em um concurso público, adquirir um conhecimento sobre uma área específica, você está investindo tempo para depois colher frutos com esta informação. Agora, passar um tempo com coisas fúteis, inúteis, ou, sabe quando os jovens chamam isso de brisar, né? Fica brisando. Não sei se as mães aqui já viram seu filho assim, ou sua filha. De repente está assim, ele para e fica lá. 20 minutos, 30 minutos, 50 minutos. Aí, às vezes, até a mãe, o pai fala, menino, ei, oi, o que você está fazendo? Nada. Pensando. O que você está fazendo? Pensando. Pensando em quê? Nada. Está perdendo tempo. Isso vai trazer alguma colheita? Nada. Então, prioridade certa. Provérbios capítulo 16, versículo 3. Provérbios 16, verso 3. Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Qual a outra qualificação necessária para o semeador e a semeadora? Sonhar. Tem sonhadores e sonhadoras aqui? Será que tem alguém me assistindo e é sonhador e sonhadora? Quando você sonha, muita gente fala assim, não paga nada para sonhar. Quando você sonha, você está projetando a sua vida para um futuro melhor. Quando você sonha em galgar posições, em ocupar maiores patamares e níveis na sua vida, você está projetando para você um futuro melhor. Só que não adianta nada você ficar sonhando, 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 se você também não colocar a mão na massa. Por exemplo, tem pessoas, que sonham em cantar. Tem pessoas que sonham em ser uma carreira de juiz, de juíza, de engenheiro, engenheira, de médico, médica, de militar. Tem gente que sonha, quer um dia colocar farda, ou do exército, ou da marinha, ou da aeronáutica. E a pessoa às vezes se pega sonhando. Eu lá marchando, e eu com aquela farda, e eu batendo a continência, ou então sonhando
sendo médico, chegando os pacientes, e eu com aquele negócio de medir lá as batidas do coração, aqui no pescoço, e as pessoas me chamando de doutor, de doutora, e eu dizendo, seja bem-vindo. E aí a gente sonha, às vezes, aquela pessoa sonha, ela colocando lá aquele aparelho, colocando no ouvido, medindo as batidas cardíacas da pessoa, e a pessoa fica sonhando. É ruim? Não, é ótimo. Quem tem sonho de pregar, eu me lembro que quando eu me converti, e eu tinha um sonho de pregar, e eu era um adolescente, recém-convertido, e eu chegava na minha casa e eu colocava uma cadeira, uma vassoura, um rodo e um espelho. E uma fruteira que não tinha fruta nenhuma, porque eu estava passando muita necessidade, eu estava desempregado. E é uma fruteira que não tinha fruta alguma. E aí eu abria a minha Bíblia e eu lia lá João 3,16. Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E aí eu lia João 3,16 numa Bíblia pequenininha, que eu tinha ganhado, porque eu não tinha dinheiro nem para ter uma Bíblia. E eu falava assim, fruteira, Jesus tem um plano na sua vida. Espelho, para de viver essa vida dupla, que cada hora você tem um rosto diferente. Está na hora, espelho, de você ter um encontro com Jesus. Vassoura, o Senhor tem algo grande para você, chega de ficar só andando pelo chão. E aí eu pregava para esses objetos e dizia, aceita Jesus, Jesus te ama, Jesus quer te salvar. Meu sonho era ser pregador. E eu ficava ali projetando dentro da cozinha, morrendo de vergonha, tímido. Jamais tinha coragem de pegar no microfone e vir aqui num local como esse, na frente de pessoas, jamais. Timidez exageradíssima, muito tímido, e dentro de casa eu me soltava, estava sozinho, e aí eu sonhava. Preguei mais de um ano para a vassoura, preguei mais de um ano para a fruteira, para o espelho e para a cadeira. Um ano evangelizando cada um deles. Nunca aceitaram Jesus, duros de coração. Nunca vi a fruteira falar, eu entrego a minha vida a Jesus. Nunca aconteceu. Mas, aquilo que foi projetado lá, eu consegui realizar. Estou pregando aqui. Já prego há mais de 15 anos, para a glória do nome de Jesus. Deus realiza sonhos. Então não é errado você sonhar, não é errado você projetar, mas o que você não pode fazer é não acordar nunca. Você tem que sonhar acordado. Repita comigo, eu tenho que sonhar acordado. Por quê? Porque quando a gente sonha dormindo, na hora que a gente acordar, o sonho vai acabar. Mas quando você sonha acordado, o sonho nunca acaba. Pega a visão. Quando você sonha acordado, o sonho nunca acaba. Aleluia, glória ao nome de Jesus. Então, você precisa sonhar, projetar. Isso é o quê? Isso é fé. O sonho tem que estar envolvido com fé. A fé é o ingrediente necessário para o sonho. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Vivemos por fé e não pelo que vemos. Lá diz o quê? Andamos por fé e não por vista. Como tem sido a sua vida? Só ficar enxergando a realidade negativa de tudo? Será que é esse o sonho que você vive todo dia? Só observando as coisas ruins que acontecem no seu dia? Só focalizando o negativo? Ou projetando os teus sonhos acordada? Como
você tem vivido? Um exemplo. Um dia, uma pessoa estava, que eu vou falar aqui é hipotético, tá bom? Uma pessoa estava estocando vidros de álcool gel. E as pessoas olhavam e falavam, para que você está fazendo estoque de vidro de álcool gel? Não, é porque é barato e vai que um dia alguém precise. De repente, sem que ninguém falasse nada, passou 2, 3 anos, estoura uma pandemia mundial. E aí vem as autoridades de saúde e dizem assim, é necessário que a população do mundo inteiro higienize as suas mãos, higienize tudo que puder com álcool gel. Aí aquela pessoa que o pessoal ria dela e falava, o bobão lá, estocando álcool gel. De repente se tornou a pessoa com a maior fonte de recursos para atender todo o planeta. De repente você vê alguém comprando um terreninho lá onde o Judas perdeu a meia, porque a bota já ficou antes. É mais longe do que onde perdeu a bota, ele perdeu a meia. Aí você vê alguém comprando um terreno lá onde ninguém dá nada. Fala, que bobo, comprando um terreno aqui no meio desse lugar que não tem nada. E daqui a alguns anos aquele local enche de empresas, muda tudo e aquele terreno se torna um dos terrenos mais valiosos que existem. Então você precisa disso. Você precisa ter fé quando você vai fazer as coisas. E você sempre tem que olhar com um olhar estratégico para o futuro. Projetando já algo bom na sua vida e não ruim. Enxergando oportunidades, mesmo em meio às situações mais difíceis. Enxergando oportunidades para a sua vida. Eu vou usar de novo o meu exemplo, só para ficar fácil o entendimento. Eu poderia sentar na minha mesa, olhar e falar, meu sonho era ser pregador, meu sonho é pregar, mas ninguém me dá oportunidade, ninguém abre a porta para eu pregar. Ah, vida, ó céu, eu sou mesmo um desprezado, e ficar me vitimizando. Eu sou um coitado, tadinho de mim. Ou, como eu já falei, eu ainda não tive a oportunidade, mas quando ela vier, eu preciso estar qualificado. Você vai se preparar quando a oportunidade chegar, ou você já vai estar se preparando antes dela chegar? Porque quando ela chegar, você vai dizer, está comigo, eu domino isso aí, pode deixar. É assim que nós alcançamos boas colheitas. É através da nossa fé. E quando nós aplicamos a fé na nossa qualificação de semeador e semeadora, nós também adquirimos uma proteção contra os inimigos. Porque semeador e semeadora também é visado e invejado e quer ser atacado. Não que você deseje ser atacado. As pessoas desejam te atacar. Todo semeador e semeadora de sucesso vai ser apedrejado por alguma coisa. Se prepare para isso. Então veja, você precisa ter uma proteção. E essa proteção é a fé também. Efésios capítulo 6, versículo 16, vai dizer assim, a fé, ela é o escudo que apaga os dardos inflamados do inimigo. O escudo da fé. Quando você aplica fé
na tua vida de semeador e semeadora, você cria um escudo contra críticas, contra acusações infundadas, contra julgamentos infundados, contra perseguições, seja de qual origem for. Você cria um escudo. E aí podem falar o que quiser de você, podem dizer o que quiser de você. Você está focado, você está protegido pela fé. E isso vai servir de escudo para o semeador e para as suas sementes. As suas sementes também estarão protegidas, amém? Estou terminando. A fé, ela faz com que o semeador e a semeadora vença a lógica. Porque a lógica sempre vai vir te dizer que a vida é dura, que a vida é essa e que aceite que dói menos. A lógica sempre vai te mandar esse resultado. É nessa hora que você usa a fé. A lógica vai vir e vai dizer 2 mais 2 é 4. E você diz, pela fé é 10. A lógica vai dizer, planta uma semente, colhe uma. Aí você vai dizer, mas pela fé planta uma, colhe 100. Então a fé sempre vai vencer a lógica. E também a fé faz com que você triunfe, tenha sucesso e vitória onde ninguém teria. Como já falei no início aqui, Isaac plantou onde ninguém plantava e não ia dar nada, ele plantou e colheu 1 a cada 100. Então a fé te projeta para isso. Então, no mínimo, se você quer ser um semeador e uma semeadora de sucesso, no mínimo, no basicão, você precisa ser uma pessoa qualificada nas seguintes questões. Você tem que ser constante, você tem que ser trabalhador, você tem que ter prioridade certa, você tem que sonhar e você tem que ter fé. Amém? Quantos recebem esta palavra? Qualificações de um semeador. Então, você está aprendendo muito através desses temas. Agora, pratique. Não adianta você ter uma informação se você não usar a informação. Não adianta nada. Não adianta nada. Não adianta nada. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo. Eu chegar em você e falar assim, olha, o dólar subiu. O dólar estava 5,40 e foi para quase R$6. Um exemplo, que eu falasse isso para você. Alguns vão olhar e dizer assim, nossa, eu queria ir para a Disney, então não vai dar, porque o dólar está alto. Outros vão dizer, nossa, meu sonho era ir nos Estados Unidos, então eu vou ter que esperar um tempo, porque o dólar nesse preço não dá. Outros vão dizer, o quê? Como é que é? O dólar subiu? E o que eu tenho a ver com isso? Outros vão dizer, peraí, o dólar subiu? Então eu vou na bolsa, vou investir em moeda estrangeira. E quando ele subir mais, eu vendo e eu ganho dinheiro com isso. Ou seja, todos receberam a mesma informação. Mas o que você faz com a informação é que vai determinar a tua colheita. Nessa noite você recebeu informações de qualificações que você precisa para você ser um semeador e uma semeadora de sucesso. Você tem 2 escolhas: pegar a informação que você recebeu hoje, colocar aqui no bolso, ir para casa e esquecer. Ah, foi legal o culto, uma palavra boa que o pastor deu, foi uma bênção, gostei. E acabou, vida que segue, continua tudo na mesma. Ou você vai para casa e vai dizer assim, espera aí, eu tenho que corrigir as minhas rotas. Eu vou aplicar isso aqui na minha vida a partir de hoje. E essa decisão, ela é sua. E o semeador saiu a semear. Ou seja, o semeador tomou uma ação. Ele tomou uma decisão. Ele saiu da inércia. Não diz lá, e o semeador parou de semear. Não, diz, e o semeador saiu. Ele se moveu. Ele agiu. Ele tomou uma atitude
que já mudou o final da frase. Ao invés de a frase ser, e o semeador parou, a frase foi, e o semeador saiu, agiu. Então, o que você vai dizer de você mesmo hoje? E eu, semeador, semeadora, saí, ou eu, semeador e semeadora, parei? A decisão é sua. Amém? Aplauda ao Senhor. Glória a Deus. Pai, nós te agradecemos por falar conosco. Que esta palavra abençoe muitas vidas, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe os irmãos da rede social. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Fiquem atentos, porque nós vamos colocar informações muito importantes nas nossas páginas hoje ainda. Fiquem atentos e nos acompanhem. Nossas lives, normal. Deus te abençoe em nome de Jesus.